Boa tarde a todos. Eu sou a Anaí Beleza. Eu estou ainda como secretária-geral do Conselho até o final de dezembro. Ano que vem eu não estarei mais por aqui. Vou dar mais importância para a minha vida particular. Então, hoje nós teremos a palestra Contraceptivos Hormonais e a importância da orientação farmacêutica, que vai discutir temas como mecanismo de ação, diferentes formas farmacêuticas, formas de administração, o que fazer também em casos de esquecimento, que a gente fica muito apavorada, né? E interações medicamentosas. Eu estou representando aqui todos os diretores do conselho e desculpa. Eu agradeço a participação de todos nessa e quero agradecer a Suelen, conselhante, né, apesar de estar longe, a gente sempre tem um carinho pelas pessoas que passam pela nossa vida de uma forma boa. Isso eu tenho em relação a Suelen. Então, a farmacêutica que vai fazer a palestra, Suelen Pando, te agradeço, então, Suelen, por aceitar esse convite e dividir com a gente o teu conhecimento. Eu desejo a todos uma excelente palestra. Quero pedir para vocês que coloquem os seus nomes no chat para depois ser gerado o certificado, tá? Vocês vão poder imprimir direto lá do acesso restrito lá de vocês. E então vou passar a palavra para a Suelen e uma boa palestra para todo mundo. Suelen. Obrigada, Anaí. Boa tarde a todos, mais uma vez, com essa palestra de contraceptivos pelo CRF. Agradeço a diretoria imensamente pelo convite, né, para mais uma palestra. É um prazer estar com vocês, obrigada mais uma vez pela oportunidade. E vamos dar início, então, na palestra Contraceptivos Hormonais e a importância da orientação farmacêutica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos que a gente tem disponível, o mecanismo de ação deles, quais são as mudanças que a gente pode ter, as opções de medicamentos que a gente pode ter disponíveis hoje no mercado, sempre visando melhorar a qualidade de vida daquela mulher, tá? As dúvidas vocês podem anotar para o final da palestra, que à medida do possível a gente responde todas, tá? Então, se eu tiver muito rápido ou se estiver travando, Chay, daí tu me avisa, tá? Então, vamos lá. Aqui eu citei os métodos contraceptivos que nós temos disponíveis. Então, a tabelinha, que é um método comportamental, né, de observar o ciclo menstrual dessa mulher e identificar o seu período fértil. A camisinha ou diafragma, que é um método de barreira. Alguns espermicidas, que agem como métodos químicos. O DIU, que é um método mecânico. A laqueadura ou a vasectomia, que são métodos cirúrgicos e são métodos definitivos. Hoje em dia, a vasectomia já existe um tipo de cirurgia que pode ser revertida, né? Mas a gente entende por método definitivo. E os contraceptivos hormonais, que são as pílulas, os adesivos, os implantes, que são nesses métodos que nós vamos focar hoje na nossa palestra. Bom, então, falando um pouco sobre ciclo menstrual, como que a gente vai entender um pouquinho do ciclo menstrual? Um bebê do sexo feminino, quando ele nasce, essa menina, ela tem cerca de 2 milhões de óvulos imaturos nos seus ovários. Então, esses óvulos, depois que ela entra para o período fértil, que ela começa a menstruar, a cada ciclo menstrual, ela perde cerca de 1.000 óvulos. Então, eles sofrem uma degeneração.
aqueles que não sofrem degeneração, ou eles vão ser reabsorvidos, ou eles vão ser liberados para participar do processo de ovulação e ser ou não fecundados. Então, aqui a gente tem uma imagem do nosso sistema reprodutor feminino, né? Com o útero, as trompas, o nosso endométrio, que é aquela camada mais espessa interna do útero, o canal vaginal, o colo do útero, tá? E a gente vai falar bastante sobre a camada endometrial, porque o estado da camada endometrial importa demais para que haja ou não a fecundação, e é justamente esse um dos pontos aonde os hormônios vão agir, tá? Inibindo a proliferação dessas células endometriais. Bom, então, falando sobre os hormônios propriamente dito, como que funciona o nosso ciclo menstrual? O nosso ciclo menstrual, ele é regulado pelo hipotálamo, que é responsável por produzir o hormônio gonadotrofina estimulante, que é o GnRH. Esse GnRH, ele vai estimular a hipófise a produzir mais ou menos FSH e LH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, respectivamente. Então, o que faz o FSH e o LH? O FSH vai estimular a produção de estrogênio, que é responsável pelo desenvolvimento e maturação dos folículos ovarianos, bem como o hormônio luteinizante é responsável pelo amadurecimento desse folículo e pela ovulação propriamente dita, além da produção de progesterona. Então, simplificando todo esse mecanismo de ação, o nosso ciclo menstrual ele é regulado por feedback negativo. Então, quando eu tenho uma redução dos hormônios estrogênio e progesterona, eu tenho um aumento de FSH e LH, consequentemente, uma estimulação da ovulação. E quando eu tenho um aumento de estrogênio e progesterona, eu tenho uma redução de FSH e LH, consequentemente, uma inibição da ovulação. Bom, no mercado farmacêutico, hoje em dia, nós temos uma gama enorme de opções de contraceptivos hormonais. Desde as pílulas combinadas, que são os comprimidinhos, né? As pílulazinhas com hormônios derivados de estrogênio e de progesterona, até implantes e endoceptivos. Então, a cada dia, a indústria farmacêutica se aperfeiçoa mais para suprir as necessidades do mercado farmacêutico, mas sempre visando melhorar a qualidade de vida da mulher. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Depois, quando a gente for falar das combinações de hormônios, esse vai ser o nosso objetivo principal. Achar a combinação que seja melhor, que seja mais específica para aquela mulher. Bom, vamos começar falando sobre as pílulas combinadas. Então, as pílulas combinadas são as mais tradicionais, né? As que vêm já há muitos e muitos anos sendo utilizadas, que a gente pode classificar elas de diferentes maneiras. Pode ser pela dose de estrogênio, em alta, média ou baixa dosagem, de acordo com o derivado de progestágeno, né? Então, se é derivado de progesterona, de testosterona ou de aldosterona, a geração da pílula ou a forma de utilização, monofásica, bifásica, trifásica ou tetrafásica. Eu vou abordar aqui com vocês hoje a forma de utilização,
que eu acredito ser a forma da gente visualizar melhor o tipo de pílula combinada, tá? Então, já vou mostrar para vocês vão entender como que a gente distingue se ela é monofásica ou se ela é bifásica. Então, aqui só para relembrar vocês do ciclo menstrual, das etapas do ciclo menstrual, as nossas pílulas combinadas, né, os nossos contraceptivos hormonais, eles vão agir justamente inibindo a ovulação, porque se eu vou administrar um hormônio que eu vou aumentar a concentração dele na corrente sanguínea, consequentemente eu inibo produção de FSH e de LH, logo eu tenho a inibição da ovulação. Além disso, eu consigo deixar o muco cervical mais espesso e isso dificulta muito a mobilidade do espermatozoide no canal vaginal, né? E chegar até o óvulo, e também diminui o espessamento do endométrio. Lembram que eu falei ali no início que o espessamento da camada endometrial tem uma influência muito grande para que um óvulo e um ovócito seja nidado na camada uterina. Então, se eu tenho, por mais que eu tenha uma fecundação daquele óvulo e a formação de um ovócito, esse ovócito, se eu tiver a camada endometrial muito fininha, ele não vai conseguir nidar na parede do endométrio, na parede uterina. Então, consequentemente, ele vai ser reabsorvido ou expelido, degenerado, né? Degradado, e a gente não vai ter o continuamento de um processo de gestação, de um processo gestacional. Nessa imagem, o que a gente consegue observar? Na imagem B, eu tenho um ciclo menstrual adormecido. Então, os meus óvulos lá dentro dos meus ovários, eles estão adormecidos. Eu não tenho um estímulo para ele ser liberado. Por quê? Porque eu tenho níveis de hormônio de estrogênio e de progesterona elevados na corrente sanguínea. Então, esse processo ele está adormecido. Na imagem A, ali em cima, eu tenho um ciclo menstrual sem a utilização de pílula, sem a utilização de hormônio. Então, eu tenho a estimulação dessa liberação do meu óvulo, né? Ali entre o 11º e o 15º dia, entre o 8º dia e o 11º dia, a maturação desse óvulo. Entre o 11º e o 17º dia, a liberação dele, que daí ele está pronto para ser fecundado. E se ele não for fecundado, ele vai ser reabsorvido e degradado. Nessa imagem, a gente consegue ver bem os picos de hormônio. Então, percebam que ali, no pico de LH e de FSH, nós temos uma redução de estrogênio e de progesterona, bem como quando eu tenho pico de estrogênio e progesterona, eu tenho níveis baixíssimos de LH e de FSH, tá? Praticamente zero. Bom, vamos falar agora das pílulas propriamente ditas, tá? Das pílulas combinadas. Como que eu sei que uma pílula é monofásica? Como que eu identifico esse tipo de pílula? Então, a pílula monofásica, ela é a combinação de estrogênio e progesterona em doses iguais desses hormônios em todas as pílulas, em todos os comprimidinhos da cartela, eu vou ter a mesma concentração de estrogênio e progesterona, tá? E aí a gente vai ter inúmeras combinações disponíveis no mercado. Tem o ciproterona com etinilestradiol, tem o desonogestrel com etinilestradiol, gestodeno com etinilestradiol, levonorgestrel e assim por diante. Antigamente, pessoal, nós tínhamos pílulas combinadas
com estrogênio em doses muito altas. Nós tínhamos pílulas que chegavam a 100 microgramas, tá? Então, o que isso acarreta num organismo, né? Nós temos um aumento de efeitos colaterais. Então, tem aumento de peso, né? Tem um aumento de enjoos, né? Aumenta também sinais androgênicos, então aumento de pelos, engrossamento da voz, tá? Em decorrência desses níveis de estrogênio serem muito altos. Atualmente, a gente tem pílulas combinadas com doses baixíssimas, então eu consigo classificar uma pílula combinada como de ultra baixa dosagem, ou de baixa dosagem, ou de média dosagem. Ainda que ela tenha uma dosagem um pouquinho superior, ela ainda é considerada de média dosagem. Qual é essa classificação? Então, em torno de 15 microgramas, né, até 15 microgramas, é uma pílula de ultra baixa dosagem. De 30 a 20 microgramas é de baixa. E em torno de 35 microgramas é de média dosagem, tá? Temos alguns problemas com relação à ultra baixa dosagem? Sim, temos. Qual é o principal problema? Escape. Então, a gente fala numa linguagem popular, a pílula não segura a menstruação, porque ela é de ultra baixa dosagem e aí pode demorar um período maior para que esse organismo se adapte a essa ultra baixa dosagem de hormônio, tá? Normalmente a gente direciona esse tipo de fármaco de ultra baixa dosagem para adolescentes, para quem apresenta efeitos colaterais com outras pílulas. Então, se a paciente relata muitos efeitos colaterais em decorrência do contraceptivo, a gente opta por usar um contraceptivo com uma dosagem cada vez menor, tá? Ainda sobre os regimes de tomadas. Então, a gente vai ter regime de tomada 24/4, né? Toma 24 comprimidos, falha 4. A gente vai ter 21/7, toma 21 comprimidos, falha 7. Algumas exceções que a gente vai trabalhar agora no decorrer da palestra, tá? E as pílulas que são contínuas, que a gente também vai falar um pouquinho delas, tá? Quando eu tenho, por exemplo, derivado de progesterona, tá? Que é o caso do levonorgestrel. Ali a gente tem uma combinação de pílula monofásica com levonorgestrel e etinil-estradiol. O levonorgestrel foi a primeira pílula que foi lançada no mercado, tá? Lembram da Microvular, da Ciclo 21? Elas ainda estão no mercado até hoje, tá? Mas o levonorgestrel é muito, muito antigo. Ela foi a primeira a ser utilizada. Qual é o problema que tem o levonorgestrel? Esse tipo de combinação, ele tem uma ação androgênica bastante grande, bastante potente, tá? O que é uma ação androgênica? Ela é parecida com o hormônio masculino, então ele é parecido demais com o hormônio masculino, tá? Então, o que a gente vai ter? Aumento da oleosidade da pele, aumento da acne, aumento de pelos, aumento do libido, tá? Então, tem a parte ruim, mas tem a parte positiva também, que é o aumento do libido. Então, essas combinações, a gente sempre precisa dosar e observar qual é a necessidade principal da minha paciente, para que eu possa escolher a pílula. Claro que ninguém vai sair prescrevendo pílula, mas a gente tem o poder de sugerir ao ginecologista, observando os relatos dessas nossas pacientes, qual é a melhor opção e trabalhar com eles em cima disso a prescrição do melhor contraceptivo para as nossas pacientes, ok? Então, seguimos.
Uma pílula bifásica, tá? Uma pílula bifásica é quando eu tenho a combinação de estrogênio e progesterona em concentrações que variam 2 vezes ao longo do ciclo. Então, quando vocês pegarem uma cartelinha de contraceptivo e essa cartela tiver comprimidos de 2 cores diferentes, a gente vai estar com uma pílula bifásica na mão, tá? O representante, um exemplo, é o desogestrel com etinil-estradiol, que é a Gracial. A Gracial é um exemplo de pílula bifásica. Temos as trifásicas, as tri antes de chegar nas tetra, que são combinações que variam 3 vezes ao longo do ciclo. Então, se eu pegar um fármaco, uma cartelinha que tem 3 cores de comprimidos diferentes, eu já consigo identificar que é uma pílula trifásica. Representante: gestodeno com etinil-estradiol, levonorgestrel com etinil-estradiol, tá? O que eu posso falar para vocês, por exemplo, do gestodeno? O gestodeno, diferente do levonorgestrel, ele tem um efeito androgênico bem pequeno, tá? E uma ação diurética potente. Então, aquela paciente que relata inchaço, relata acne, eu posso optar por uma combinação com gestodeno, porque vai ter bem menos efeitos androgênicos do que o levonorgestrel, tá? Então, por exemplo, gestinol, Tamisa, Diminute, tá? O desogestrel, que é o exemplo que está ali em cima, de pílula bifásica, tem um efeito androgênico intermediário. Então, eu consigo ter um bom controle de peso, né? Não ter tanta retenção de líquido, e um bom controle de pele, da oleosidade da pele. Digamos que é ali o balanço da maré, né? Eu consigo regular bem essa parte. Exemplos: Gracial, Mercilon Conti, tá? Que são as combinações com desogestrel. Seguimos. E a tetrafásica? A tetrafásica, ela tem uma peculiaridade. A gente tem a combinação de estrogênio e progesterona em concentrações variando 2 vezes a concentração de estrogênio ao longo do ciclo e a concentração de progesterona variando 4. Então, eles não variam iguais como na mono, na bi, na tri. A tetra eu vario 2 vezes estrogênio e 4 vezes a de progesterona. Um exemplo é a combinação de dienogesto com valerato de estradiol, tá? O valerato de estradiol, ele é um hormônio de origem natural, então tem pouquíssimos efeitos colaterais, tá? Eu queria falar para vocês, antes de passar, algumas outras combinações que a gente pode ter disponível e que melhoram ou pioram, né, os efeitos colaterais. Então, por exemplo, a ciproterona, que eu não falei anteriormente. A ciproterona tem uma ação antiandrogênica bastante potente. Então, eu posso utilizar a ciproterona principalmente em pacientes com SOP, com síndrome dos ovários policísticos, tá? Porque eu consigo modular bastante a pele oleosa, reduzir bastante a incidência de acne e de excesso de pelos, que é bem característico de pacientes que possuem SOP, tá? Então, Diane, Selene, Artemides, Diclin, são alguns exemplos que a gente tem. Drospirenona, a gente também tem ação antiandrogênica, complementada com uma ação diurética, então também é uma boa opção para quem reclama de inchaço pré-menstrual, enxaquecas, tá? A gente pode optar por essa combinação. A gente tem também a clormadinona. A clormadinona tem uma peculiaridade de que
além dela ter uma ação antiandrogênica, ela não interfere na perda de libido. Então, é uma boa opção. Minha paciente tem muito sintoma, né? Reclama muito de inchaço, de pele oleosa, mas ela também reclama de perda de libido. Então, a gente já sabe que pode optar por essa combinação com clormadinona, que é o exemplo Ubelara, tá? Dienogesto com valerato de estradiol, que é essa que a gente tem em tela, que é o exemplo de uma pílula tetrafásica. Nome comercial dela, a gente tem, por exemplo, a Claira. A Claira hoje ao meu ver, é uma das pílulas mais inovadoras que a gente tem disponível no mercado, tá? Por quê? Justamente pela apresentação do valerato de estradiol de ser de origem natural, tá? Esse hormônio é de origem natural, então a gente consegue reduzir muito efeitos colaterais e isso é um ganho para a indústria farmacêutica e, consequentemente, para as nossas pacientes, ok? Então, seguimos. Alguns outros exemplos, do que eu já falei, melhora nos sintomas menstruais, melhora da pele, posso usar em regime contínuo? Posso. O que vai impedir ou não de eu utilizar em regime contínuo? É a questão justamente dos escapes relacionados à dosagem de hormônio. Então, se a minha paciente já utiliza um contraceptivo que é de baixa dosagem, dificilmente ela vai conseguir utilizar esse medicamento de forma contínua sem os escapes, né? Então, normalmente a gente precisa, para utilizar contínuo e não ter escape, um pouquinho mais da concentração hormonal, tá bem? Então, aí a gente consegue utilizar bem, de uma forma segura e sem trazer transtornos de escapes para as pacientes. Vou tomar uma aguinha. Se eu estiver falando muito rápido também, vocês me deem uma freada. Bom, o que a gente pode falar das mini pílulas? As mini pílulas, elas, em vez de possuírem estrogênio e progesterona, como é o caso das combinadas, elas são compostas apenas de progesterona. Então, elas atuam diretamente na inibição da produção do LH, do hormônio luteinizante. E elas devem ser tomadas sem pausa, é utilizada no regime contínuo. O fármaco que é composto essas pílulas é o desogestrel. Então, a gente não tem estrogênio, consequentemente, eu tenho a redução expressiva de efeitos adversos. Ela é comumente utilizada na fase de amamentação, porque se eu não tenho estrogênio, eu posso utilizar tranquilamente com o bebê amamentando, que não vou ter problema nenhum no crescimento do meu bebê, tá? Mas a gente tem um probleminha que são os escapes. Então, o que a gente ouve falar, principalmente no balcão da farmácia? A mãe tá tomando a mini pílula, né? Porque está amamentando. E ela chega no balcão e reclama pra gente que a pílula não está fazendo efeito, porque ela está menstruando. Só que a gente tem que observar que tanto a tomada da pílula quanto a uma amamentação efetiva são essenciais para que esse escape seja impedido. Então, não é que a pílula não esteja funcionando, ela vai funcionar. Só que justamente por ela não possuir ação no endométrio, deixando a camada do endométrio mais fininha, mais estreitinha, ela precisa estar tendo uma amamentação efetiva para que a amamentação também não deixe que o endométrio se espesse. Me entenderam? Então, são coisas que caminham juntas. Não sei se vocês já ouviram falar na questão, se a mulher está amamentando, ela não engravida.
isso é um mito? De certa forma, sim. De certa forma, não. Porque o amamentar vai impedir que a camada endometrial fique mais espessa, mas não vai impedir que haja uma ovulação. Então, a pílula inibe a ovulação e a amamentação efetiva faz com que o meu endométrio fique bem fininho. Aí são duas coisas que caminham juntas, tá? Os efeitos adversos desses contraceptivos são sempre associados ao hormônio envolvido, então, conforme eu falei para vocês, dependendo do hormônio, ele tem maior ação androgênica ou menor ação androgênica, tá? Sempre vai ser contraindicado para mulheres fumantes, diabéticas, hipertensas, que tenham excesso de peso ou que tenham qualquer enfermidade que acarrete problemas circulatórios, né, por causa do risco de trombose, né, efeitos trombolíticos. Por isso que as pílulas são vendidas, né, por prescrição médica. A gente não retém a receita, mas a gente deveria vender sob prescrição médica. Ah, mas Suelen, qual é a importância do farmacêutico? A importância é que a mulher sempre vai se queixar no balcão. Quando ela estiver descontente com algum efeito, ela está sentindo algum efeito adverso, algum efeito colateral, não está se adaptando à pílula, ela vai vir conversar com a gente. E aí a gente que vai sugerir, que vai orientar, conversar com o ginecologista para encontrar a melhor combinação para essa paciente para melhorar a qualidade de vida dela. Tá? E que tal decidir quando menstruar? Hoje em dia, a indústria farmacêutica já tem disponível no mercado algumas pílulas. Eu já vi de 2 marcas diferentes, não sei se depois que eu saí da beira do balcão, se já tem de outros laboratórios, mas eu conheci a Yasflex e a Yumi ES, tá? Que são as chamadas regime flexível. Então, a mulher, ela pode planejar quando que ela vai menstruar. Ela tem uma fase obrigatória de 24 dias contínuas e tem a fase flexível ali do 25º ao 120º dia, que a paciente pode escolher os 4 dias que ela vai pausar, tá? Se passar dos 120 dias, ela precisa pausar obrigatoriamente. Por quê? Por causa da dosagem de hormônio, né? A dosagem de hormônio é baixa, então provavelmente ela não vai segurar um escape por mais de 120 dias. Não é por nenhum problema que a avó conta pra gente que a gente tem que menstruar, porque senão o sangue sobe pra cabeça, o biriri, barará, aquela balela toda que às vezes a gente ouve dos mais antigos. Não é por isso. É justamente pela dosagem de hormônio ser baixa e, consequentemente, não consegue segurar a camada endometrial por mais tempo do que os 120 dias, ok? Pílula de emergência. Pílula de emergência é um problema para nós no balcão da farmácia. Como o nome já está falando, gente, é um método de exceção, é de emergência, não é para tomar todo sábado, não é para tomar sempre, toda semana, tá? O mecanismo de ação dela vai depender da fase do ciclo menstrual que a mulher se encontra. Então, como assim, Suelen? A gente pode ter um mecanismo de ação inibindo ou retardando a ovulação. Então, se a mulher ainda não ovulou e ela tomar uma pílula do dia seguinte, uma pílula de emergência, essa pílula vai agir inibindo ou retardando a ovulação. Se essa paciente já tiver ovulado, como que essa pílula vai funcionar, vai agir? Ela vai alterar a consistência do muco cervical. Então, ela vai deixar o muco mais espesso e, consequentemente, vai dificultar a mobilidade do espermatozoide pelo canal vaginal até encontrar o óvulo, tá? Então, é dessa maneira. Se ovulou ou se ainda não ovulou.
A pílula de emergência, ela é somente composta por levonorgestrel, só que numa dosagem 1000 vezes a mais do que o usual, né? Do que a pílula diária, de rotina. Ela não vai ter ação nenhuma no endométrio. Por quê? Porque é uma pílula somente de progesterona. Então, não tem ação no endométrio. Consequentemente, não é um medicamento abortivo. Porque se já houver havido a fecundação e a anidação, esse fármaco não vai funcionar, esse medicamento não vai funcionar. Se a mulher já estiver grávida, não funciona como abortivo, tá? Tampouco vai causar alguma malformação fetal, enfim. A taxa, por ser uma taxa 1000 vezes a mais do que a usual de rotina do levonorgestrel, se conforme aquela paciente for usando com mais frequência, e isso vai se tornando rotina na vida dela, ela vai ter um ciclo menstrual totalmente desregulado, e aí daqui a pouco a pílula não vai ter efeito nenhum, vai ser nulo o efeito dela, e aí a gente vai ver aquelas pacientes que toda semana compravam pílula do dia seguinte na farmácia, um belo dia chegarem grávidas na farmácia. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu tinha uma vizinha da farmácia que toda semana tomava a pílula do dia seguinte, até que um dia ela apareceu grávida. E é justamente por essa explicação, essa justificativa. Não age no endométrio. Se já ovulou, atua apenas dificultando a mobilidade do espermatozoide. Então, daqui a pouco, não funciona mais, tá? Então, orientem bem as suas pacientes que acham que pílula do dia seguinte é para ser tomada toda semana, tá? Não é. E os injetáveis, pessoal? Os injetáveis a gente tem duas opções. Ou eu tenho o mensal, que é composto por estrogênio e progesterona, ou eu tenho o trimestral, que é composto somente por progesterona, tá? Então, um eu aplico a cada 30, o outro a cada 90 dias. Quando que vai ser a primeira aplicação? Então, quando que a gente toma o primeiro comprimido de contraceptivo? Quando eu não tomo nada, tá? Não tô tomando nada. Tanto o primeiro comprimido quanto a primeira aplicação do injetável vai ser sempre no primeiro dia do ciclo. Qual é o primeiro dia do ciclo? O primeiro dia da menstruação. Então, o paciente que não usa nada vai introduzir um contraceptivo, seja ele pílula, seja ele injetável, a gente sempre vai orientar a usar no primeiro dia da menstruação, tá? Depois, a cada 30 ou a 90 dias, o injetável, com uma tolerância de 3 dias, a mais ou a menos, tá? Então, o injetável tem essa tolerância. Se eu, por exemplo, eu tinha que aplicar hoje, mas hoje eu tô para campanha, posso aplicar no sábado? Pode. Ou, eu vou para campanha amanhã, eu teria que aplicar amanhã, posso aplicar hoje? Pode, tá? Então, uma tolerância de 3 dias. Adesivos. Então, os adesivos transdérmicos, ele é composto por um material aderente, tá? Parece um band-aidzinho, composto por estrogênio e progesterona. Então, a gente pega uma caixinha de adesivo, ele vem 3 adesivos, tá? Usa um adesivo por semana e uma semana de pausa. Aonde que eu vou colar esse adesivo? Em locais que tenham menor fricção ou menor transpiração também. Então, braço, embaixo da barriga, né, perto da região ali da marca da calcinha, nas costas, nas nádegas. Por ter uma concentração bem pequena de hormônio, tem baixíssimos efeitos colaterais, pouquíssimos efeitos colaterais, tá? Qual é o problema do adesivo? Pacientes que transpiram demais, vai dar problema.
Agora, no verão, normalmente as pacientes, algumas se sentem incomodadas em usar, porque vai aparecer, né? Vai aparecer na roupa, eu vou botar uma blusa de alcinha e vai aparecer, né? Eu vou colocar um biquíni, vai aparecer. Então, no verão, às vezes, a gente tem essa reclamação, tá? A gente pode falar também dos implantes subcutâneos, tá? O implante nada mais é do que uma canetinha, né? Que a gente introduz uma cápsula na parte subcutânea da pele. O componente é o etonogestrel, tá? O etonogestrel, ele pode durar de 6 meses até 3 anos, tá? Ele é um metabólito do desonogestrel, tá? Pode ser usado quando eu tenho pacientes que é contraindicado o uso de estrogênio. Então, por exemplo, pacientes com hemangioma, não sei se vocês sabem o que é hemangioma, são alguns hematomas, alguns pequenos edemas hepáticos que são causados pela ação do estrogênio no organismo. Então, alguns médicos optam pela utilização do implante subcutâneo, né? Pacientes bariátricas é uma opção também, porque como o metabólito não vai passar por fígado, por estômago, a gente pode utilizar também em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, tá? A Chay tinha o implante dela, agora ela não tem mais, né? E o endoceptivo? O que a gente pode falar do endoceptivo? O endoceptivo, vulgo Mirena, né, para os íntimos, digamos assim, o famoso Mirena, diferença do Mirena para o implante subcutâneo. O Mirena, ele é uma cápsulazinha em T, né, que encaixa perfeitamente no formato do útero, ali na imagem vocês podem observar. A duração dele é maior, então ele pode durar até 5 anos, tá? Eu tenho muito poucos efeitos colaterais, porque o meu fármaco, o levonorgestrel, que é o componente do Mirena, ele vai ter uma ação diretamente no órgão, no útero, tá? Então, eu tenho uma ação sistêmica muito pequena dele, tá? Uma taxa inicial de liberação aí de 20 microgramas a cada 24 horas, então, né, seria uma pílula de baixa dosagem, né? Digamos assim. Ele se ajusta muito bem ali internamente no formato uterino, né? Consigo ter um bom controle no desenvolvimento da camada endometrial, então pacientes com endometriose é uma opção de contraceptivo hormonal, porque eu não vou ter os efeitos colaterais de um contraceptivo oral, que vai ter efeito sistêmico, e ainda vou conseguir controlar exatamente no local a proliferação das células endometriais, tá? Então, não fica espessa o suficiente, a mulher não engravida. Além disso, o levonorgestrel tem o poder de aumentar o espessamento do muco cervical, então também impede a mobilidade do espermatozoide, tá? Eu acredito que o Mirena seja uma excelente opção hoje, além das pílulas combinadas mais inovadoras, né? A gente tem uma opção muito boa do Mirena. Eu acredito que o custo-benefício dele é muito bom, né? Se a paciente não pretende engravidar pelos próximos 5 anos, vale a pena. O que a gente pode observar de ruim do Mirena? Por exemplo, uma paciente que faz uso de pílula combinada com estradiol e que essa pílula combinada com estradiol consegue controlar bem a oleosidade da pele, não deixa ela com acne, tá? Ela não se queixa de oleosidade, ela não se queixa de acne,
Talvez um pouquinho de perda de libido, né? Mas, a princípio, a paciente está confortável com a pílula combinada dela, ok? Se ela trocar para o Mirena, pode acontecer dessa paciente, por perder a ação do estradiol, começar a se queixar um pouquinho da pele ruim. Talvez uma pelezinha um pouquinho mais oleosa, ou umas espinhazinhas aqui ou acolá. Ou daqui a pouco, bastante, que daí ela não vai se adaptar, né? E aí, infelizmente, não vai dar certo. Mas, na grande maioria dos casos, o Mirena funciona muito bem e é uma excelente opção de tranquilidade, né, para essas pacientes. 5 anos, imagina. Então, o custo-benefício vale bastante a pena. Tá? Agora que a gente já falou sobre os tipos de contraceptivos, a gente vai começar a falar um pouquinho da forma de utilização, se é correto, se não é, e o que a gente vai fazer em caso de esquecimento ou em caso de algum problema, como vômito e diarreia, por exemplo, durante o uso desses medicamentos. Tá? Surgem muitas dúvidas com o uso dos anticoncepcionais orais, né? Principalmente. Quando que eu vou começar o tratamento pela primeira vez? Então, já falei anteriormente, né? Sempre no primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia da menstruação. O que eu faço em caso de esquecimento? Como que eu vou fazer quando eu vou mudar de anticoncepcional? Enfim, vamos falar sobre isso agora. Tá? Primeiro dia do ciclo, ok, isso já está batido. Quando administrado no 6º dia ou depois, tá? Então, por exemplo, a paciente já menstruou e ela tá no 6º ou do 6º em diante dia do ciclo menstrual, mas mesmo assim ela não quer seguir a orientação de vocês de esperar um novo ciclo para tomar o medicamento. O que a gente orienta? Inicia a tomada e usa preservativo pelos próximos 7 dias consecutivos, sem esquecimento, tá? Até esse medicamento conseguir atingir um platô na concentração sanguínea e começar, né, o efeito tranquilo, tá? Mulheres que não estão amamentando 3 semanas após o parto e mulheres que estão amamentando somente as mini pílulas com progestágenos, né? Até os 6 meses ou até o bebê parar de mamar. Mas lembrem, sempre uma amamentação efetiva. O bebê tem que mamar. Não é assim umas chupadinhas, né? O bebê tem que mamar bastante. E nos casos de esquecimento? Aí o bicho vai pegar. Porque a primeira coisa que a mulherada pensa é que se esquecer um dia vai engravidar e precisa ir correndo na farmácia comprar a pílula do dia seguinte. E não é assim. Eu quero que vocês entendam o seguinte, qual é o raciocínio que a gente vai usar? Quando eu já venho tomando meu anticoncepcional, ele já entrou num platô de concentração sanguínea, tá? Então, eu já tenho uma concentração do hormônio estabilizada na minha corrente sanguínea. Se eu esquecer um comprimido, esse platô não vai cair. Não vai cair o suficiente para que eu tenha um aumento de FSH e LH e, consequentemente, uma ovulação, tá? Não, isso não vai acontecer. Então, esqueceu de tomar um comprimido, o que eu faço? Continua tomando os outros comprimidos da cartela, toma aquele que esqueceu assim que possível e continua tomando os outros. Então, exemplo, eu tomo meu anticoncepcional todo dia de noite. Eu esqueci de tomar o de ontem de noite. Agora são 3h20 da tarde e eu lembrei. O que eu vou fazer? Vou lá, vou tomar o que eu esqueci ontem e hoje de noite eu tomo o de hoje de noite, tá?
não precisa tomar pílula do dia seguinte, não precisa deixar de de manter relação sexual pelos próximos 20 dias, não precisa nada disso, tá? Não precisa tomar nenhuma outra medida de contracepção, ok? Seguimos. Se eu esquecer 2 ou mais comprimidos, qual vai ser o procedimento? Eu vou tomar todos os que eu esqueci junto? De maneira nenhuma. Eu vou tomar o último que foi esquecido. Então, por exemplo, hoje é quinta-feira. Eu esqueci segunda, terça e quarta. E lembrei agora, às 13h20 da tarde. O que eu vou fazer? Eu vou tomar o de ontem de noite, eu vou tomar agora. E hoje de noite, eu tomo o de hoje de noite e continuo tomando normalmente os outros comprimidos da cartela. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar outro método de contracepção, que neste caso é o preservativo, até que tenha sido ingerido 7 comprimidos consecutivos, sem esquecimento algum, tá? Caso esses comprimidos que foram esquecidos tenham sido na última semana do ciclo, o que eu vou fazer? Eu vou emendar uma cartela, eu não vou fazer a pausa. Porque, afinal de contas, por exemplo, eu já esqueci 3, 4 dias. Então, eu pego e emendo uma cartela na outra, não faço a pausa, porque na prática eu já fiz a pausa, tá? Se não for possível emendar uma cartela na outra, a gente usa preservativo pelos próximos 7 dias de tomadas de comprimidos sem esquecimento, tá? Então, utilizem essa regrinha dos 7 dias consecutivos, tá? Em caso de vômito ou diarreia, o raciocínio é o mesmo. Se eu fiquei um dia com vômito e diarreia, eu não preciso tomar comprimido extra, eu não preciso tomar pílula de emergência, eu não preciso ter uma medida adicional de contracepção, tá? Não precisa. Agora, se esse vômito ou essa diarreia perdurar por mais de 48 horas, aí o que eu vou fazer? Eu vou continuar tomando os comprimidos da minha pílula normalmente, né? Da cartela da minha pílula normalmente. Vou utilizar a regrinha dos 7 dias sem os sintomas, né? De vômito e diarreia, né? Para utilizar preservativo. E quando que eu vou considerar o uso de uma pílula de emergência? Então, se o vômito ou a diarreia ocorrer na última semana do ciclo, eu não vou fazer pausa, emenda uma nova cartela. Se não for possível emendar uma nova cartela, utiliza a regrinha dos 7 dias. E eu só vou considerar o uso de uma pílula de emergência, da pílula do dia seguinte, quando o vômito ou a diarreia forem na primeira semana da nova cartela e tenha ocorrido relação desprotegida nos 5 dias anteriores. Aí sim, aí a gente orienta o paciente a usar. Se não, eu não vou usar pílula de emergência, se a minha paciente já faz uso de pílula combinada, ok? Esse material depois vai ficar disponível para vocês no acesso restrito, tá? Acredito que até já esteja. Então, vocês vão ficar de posse dessas tabelas todas. Fiquem tranquilos. Tá? Caso de mudança de anticoncepcional. Então, eu vou trocar de pílula por pílula que contenha um progestágeno diferente. O que eu faço? Inicia uma nova cartela assim que terminar a antiga. Vai ter médicos que vão mandar a paciente parar e esperar um novo ciclo para recomeçar. Mas
existe a possibilidade de iniciar uma nova cartela imediatamente após o término da primeira. Porque qual é o raciocínio? Enquanto a concentração de um está descendo, a concentração de outro está subindo. E aí dá tempo do platô continuar, tá? Então, inicia imediatamente. Interações medicamentosas. O que a gente pode falar? Mais polêmica delas. Antimicrobianos interagem ou não interagem na concentração dos contraceptivos? Mito ou verdade? Hoje vocês vão descobrir. Gente, assim, ó, quando a gente fala de antibióticos, tá? Artigo científico que comprove, estudo científico que comprove que realmente reduz nível sanguíneo de etinil, estradiol e progesterona são somente a rifampicina e a rifabutina, tá? Então, nível sérico, concentração sanguínea dos hormônios combinados das pílulas, somente esses dois. Os demais, não existe comprovação científica que tem diminuição da eficácia por redução de nível sanguíneo. O que acontece? Ah, Suelen, mas eu tenho uma prima, uma amiga, uma tia que ficou grávida porque estava tomando antibiótico e engravidou. Eu vou explicar para vocês. O que acontece? Esses hormônios, eles são absorvidos no duodeno, ok? Qual é um dos efeitos adversos que é muito comum a gente observar quando faz uso de antibiótico? Diarreia. Então, dependendo do antibiótico e dependendo do organismo da minha paciente, ela pode ter diarreia. E aí, se ela tiver diarreia por mais de 48 horas e não utilizar nenhum método contraceptivo complementar, no caso, a camisinha, pode sim haver a gravidez. Mas não é porque reduziu nível sérico do hormônio, e sim porque interferiu na absorção desse fármaco lá no duodeno, ok? Então, seguimos. Álcool e anticoncepcional. O álcool e o anticoncepcional é o contrário. Então, o álcool aumenta os níveis de estradiol. Então, consequentemente, eu tenho um aumento dos efeitos adversos, tá? E aí, a longo prazo, eu posso ter uma trombose, uma neoplasia mamária e assim por diante. Anticonvulsivantes. Temos algumas drogas, sim, que diminuem os efeitos dos anticoncepcionais, então fenitoína, fenobarbital, carba, topiramato, oxcarba, mas a gente tem outras opções, então é muito fácil a gente conversar com o médico e trocar, então gabapentina, lamotrigina, ácido valproico, tá? São outras opções que não são de um valor muito diferente das outras, inclusive estão disponíveis no SUS também, né? Algumas delas. Então, é fácil de adaptar a minha paciente, tá? Estamos chegando próximo ao fim, então. Olha só, que horas são? Já são 4h30. Não, 13h30. 13h30. Tô bem na hora, então. O que eu posso dizer para vocês a respeito da importância da orientação farmacêutica, além do que eu já falei até agora, né? Da questão da gente sempre modular as opções para melhorar a qualidade de vida da nossa paciente, mas a gente precisa levar em consideração que não é só a prevenção de uma gravidez indesejada,
e sim, a gente precisa também orientar as nossas pacientes, né, a se prevenirem contra doenças sexualmente transmissíveis, né, e a necessidade dessa conscientização dessas nossas pacientes, porque tudo é saúde, né, tudo é saúde pública. A gente não pode ter uma paciente que não teve uma gravidez indesejada porque tomou todas as medidas utilizando uma pílula, mas ela se contaminou com HIV ou com outra doença sexualmente transmissível. Então, a gente precisa, sim, conscientizar as nossas pacientes nesse ponto também. Precisamos considerar que somos o profissional de primeiro acesso à saúde, né, da população. Então, primeiro eles vão na farmácia falar com o farmacêutico por qualquer problema, né? Às vezes é alguma coisa sem importância, às vezes não é. Então, a gente conversando no balcão, a gente descobre muita coisa, né? Com as perguntas certas, a gente descobre muita coisa e consegue sim modular e fazer com que o paciente tenha uma melhor adesão a um tratamento, melhorar a qualidade de vida dele por algum efeito indesejado ou do medicamento ou, né, do uso de algum outro produto. Então, assim, ó, o recado que eu tenho para dar para vocês é que a receita é sempre ter um farmacêutico, e eu levanto a bandeira do balcão da farmácia, sim, afinal, foram 10 anos de balcão. Eu me formei em janeiro de 2011 e fiquei até janeiro de 2021 no balcão da farmácia. Este ano, em fevereiro, eu entrei para as fileiras do Exército Brasileiro, né? Estou servindo aqui no Hospital de Guarnição de Alegrete, como eu estava comentando com as gurias no início, ali antes da gente começar a palestra. É tudo novo para mim. Eu nunca tinha trabalhado em setor público e nem em hospital, mas tenho certeza que estou tanto agregando a eles, aos meus colegas, quanto eles agregando a mim essa parte, né? Eu tenho a visão da gestão de compras, da gestão de estoque, da gestão orientativa, né, do balcão, e eles têm toda a questão do público e do hospitalar para me passar. Então, nós conseguimos mudar a vida das pessoas muitas vezes, muitíssimas vezes. Nesses 10 anos que eu tenho de farmácia, tenho certeza que pude melhorar a vida de muitos dos meus pacientes, com acompanhamento farmacoterapêutico, com orientação farmacêutica, com todo o cuidado farmacêutico, não só trabalhando com contraceptivos, mas trabalhando com diabetes, com hipertensão, com asma, né? Então, muita coisa a gente consegue se aperfeiçoar, né, trabalhando no balcão, porque afinal de contas é a prática, é um mundo totalmente diferente, é o balcão, é onde a gente encontra de tudo e para tudo. Então, sejam precursores da prática da orientação farmacêutica, se empoderem dos temas que mais lhe agradam, seja contraceptivo, sejam outras doenças, se empoderem do que vocês mais gostam da parte do balcão e da orientação,